Olá. Olha, quem não lembra daquela frase, né, que viralizou do suposto ET? Busquem conhecimento. Ah, sim, o ET Bilu, né? Virou meme total. Exato. E assim, se a figura lá era real, montagem, não importa tanto agora. Mas a frase, essa frase ficou, né? Busquem conhecimento. Com certeza, mexe com a gente. E faz pensar. O que é exatamente esse conhecimento? Assim, com C maiúsculo mesmo. Que algumas fontes falam que é tão fundamental. Hoje, a gente vai mergulhar nisso, né? Explorar mais essa dimensão espiritual mais profunda da ideia, com base nos materiais que a gente analisou. Isso. Qual que é a natureza desse tal conhecimento? Tem a ver com as religiões que a gente conhece? Ou é outra coisa? É mais que só aprender? É exatamente essa a questão. Os materiais que a gente viu, eles apresentam o conhecimento não como, tipo, juntar informação, sabe? Aham. Mas como algo mais profundo, uma espécie de inteligência espiritual que já está dentro da gente. Inerente mesmo. Inerente. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar um pouco essa perspectiva, entender as nuances, as implicações, principalmente nesse quadro maior, espiritual, que as fontes descrevem. Certo, certo. Então, vamos começar pelo começo para pegar o fio da meada. O que exatamente é esse conhecimento segundo essas fontes? Não é só ser culto, ler muito essas coisas. Não. Vai bem além disso. Conforme está nos textos, o conhecimento, e eles sempre escrevem com maiúscula para diferenciar, né? Sim, percebi. É descrito como a mente espiritual mais profunda mesmo, que mora em cada um. Uma inteligência que nasceu com a gente, sabe? E ela é separada do nosso intelecto do dia a dia. Aquele que a gente usa para pensar, analisar. Isso, para calcular, para debater. O conhecimento seria aquela parte nossa que continua intacta, livre de manipulação, de engano, desinfluências fortes, do que as fontes chamam de ambiente mental. Ambiente mental, já vamos chegar aí. Sim, seria a nossa capacidade de saber, de discernir o que é real, o que é verdadeiro, sabe? Mesmo quando as aparências enganam, quando o medo bate forte ou quando a gente tem aquelas crenças que limitam. Ou até quando a gente nega o que sente, né? Exato, até contra a nossa própria negação. É como se fosse uma bússola interna. Que não falha. Uma bússola interna interessante. Quer dizer, uma sabedoria essencial que todo mundo teria. Mesmo sem perceber. Essa é a ideia central. Mas de onde vem isso? Quem colocou essa bússola aí dentro? O Criador. Olha, as fontes ligam o conhecimento diretamente a Deus, ao Criador. A ideia é que seria uma dádiva mesmo, divina. Parte de uma, como eles chamam, uma antiga aliança com a humanidade. Uma aliança antiga. É. Essa inteligência teria sido plantada na alma de cada pessoa antes mesmo dela vir para este mundo. Uau. E um ponto-chave, segundo essa visão, é que o conhecimento não tem um fundador humano. Não foi uma pessoa específica na história que começou isso. Não foi tipo um profeta, um mestre? Não nesse sentido de iniciar do zero. É descrito mais como uma faculdade espiritual que já existe. Uma presença interior, sempre esteve lá. Entendi. O que acontece, então, é que essa presença pode ser despertada, redescoberta. E aí sim, as revelações divinas que aconteceram ao longo da história, elas teriam em parte esse objetivo: reacender essa conexão da pessoa com o próprio conhecimento dela. Faz sentido. Então seria uma conexão mais direta com o divino, menos dependente de rituais, de intermediários, talvez. É uma interpretação possível, sim, leva a gente direto para a questão das religiões, né? Pois é, era isso que eu ia perguntar. Como essa ideia de conhecimento se encaixa com as grandes religiões? Cristianismo, islamismo, até o budismo que as fontes citam. Elas falam disso também. Esse ponto é bem central na análise que a gente fez. Os materiais sugerem que sim, que na origem, na essência mais pura, essas grandes tradições, elas tinham ecos disso. Ecos. Ou até apontavam direto para essa inteligência interior, para o conhecimento. Os grandes mensageiros, eles citam Jesus, Buda, Maomé,
como exemplos. Figuras centrais, né? Sim, eles teriam vindo em épocas e culturas diferentes justamente para isso, para reativar essa conexão das pessoas com o conhecimento que já estava nelas. Para relembrar, talvez. Exato, para relembrar, para reacender. Mas aí vem o argumento das fontes. Com o tempo, com os séculos passando, o foco de muitas tradições pode ter mudado um pouco. A ênfase talvez foi mais para a doutrina, para o ritual, para a estrutura da instituição religiosa. Para a forma externa, digamos assim. Isso. E isso, segundo essa perspectiva, pode ter acabado distanciando um pouco os seguidores da experiência direta, da vivência do conhecimento. As fontes falam até de uma religião pura que estaria por baixo de todas as fés. Uma religião pura. Que seria esse chamado interno, sabe? Misterioso, de Deus para cada pessoa. Algo que iria além das fronteiras das religiões como a gente conhece. Entendi a linha. Seria tipo, o conhecimento é a raiz, a essência comum, e as religiões são as árvores diferentes que cresceram dessa raiz, ao longo da história e em lugares diferentes. É uma qual analogia? Sim, a raiz comum. Mas isso... Bom, isso pode soar um pouco complicado para quem vive a fé dentro de uma tradição específica, né? Como que as fontes lidam com isso? Não é desvalorizar as religiões. Olha, a perspectiva apresentada não parece buscar invalidar, sabe? Mas sim apontar para essa origem comum e para essa capacidade interna que todo mundo compartilharia. A ideia é que a forma externa, a doutrina, o ritual, deveria idealmente servir para despertar a essência interna, o conhecimento. E não substituir. Exatamente, não substituir. O desafio seria redescobrir essa essência, não importa o caminho que a pessoa siga. Entendi. E fora dessas grandes religiões, o que a gente chama às vezes de, sei lá, misticismo, esoterismo ou até genericamente espiritualismos, como o conhecimento se diferencia disso tudo? Ótima pergunta. A distinção principal que os materiais fazem é que o conhecimento não é apresentado como um sistema de crenças fechado, Ok. ou visualização Y, nem um corpo de rituais. Essas coisas são mais comuns no que a gente pode chamar de espiritualismos. Certo. O conhecimento é descrito como uma faculdade, uma capacidade que já vem com a gente, uma inteligência espiritual que funciona, para além da crença. Para além da crença? Como assim? O foco muda. Não é mais acreditar em algo ou seguir regras externas. É saber diretamente, de dentro para fora. Saber. Uma certeza interna. Isso. Uma experiência interna, pessoal, de orientação, de clareza, de propósito. Não é algo para você adotar com a cabeça, intelectualmente. É algo para cultivar, para ouvir e para seguir na prática. Entendi. Mas, claro, acessar isso não é tão simples, né? Tem muita coisa que interfere. E aí entra o tal do ambiente mental que você mencionou antes. O que é isso exatamente? E como atrapalha? O mundo todo. A gente está imerso nisso. Inclui o que a gente aprendeu em casa, na escola, na mídia. Os condicionamentos todos, né? Todos. E, um ponto importante, as fontes alertam que esse ambiente também pode ser um canal para influências mais sutis, manipulações que podem vir até de fora do nosso mundo. De fora, tipo. De outras inteligências que existem no universo. Uau, isso é forte. E a nossa mente pensante, o intelecto, ela é vista como muito vulnerável a essas influências do ambiente mental. É fácil de persuadir, de distrair, de condicionar. Faz sentido. A gente vê isso todo dia. Já o conhecimento, por outro lado, ele é apresentado como a âncora. O guia seguro para a gente navegar através dessa atmosfera mental toda confusa. A bússola de novo. A bússola de novo. Seria ele que permite separar o joio do trigo, sabe? Discernir o que é verdade do que é manipulação, o que é orientação genuína da persuasão externa. Ajuda a manter o rumo interno mesmo com toda a pressão e confusão lá fora. E já que você tocou em influências de fora, de outras inteligências, o que essas fontes dizem sobre vida extraterrestre, esses visitantes que tanto se fala? Eles têm esse conhecimento? Eles entendem isso?
Essa parte é bem contraintuitiva, eu diria. Foge muito do que a gente costuma imaginar. Como assim? Os textos indicam que sim, o universo está cheio de vida inteligente. Mas fazem um alerta bem sério contra a gente idealizar isso. Nada de irmãos cósmicos bonzinhos vindo salvar a gente. Parece que não é bem por aí, segundo essas fontes. As forças extraterrestres que estariam interagindo com a Terra agora, elas são descritas mais como exploradores. Exploradores. De quê? De recursos, ou membros de coletivos que têm suas próprias agendas, sabe? Interesses econômicos, políticos, movidos pelas necessidades deles. Entendi. Não necessariamente altruístas. Exato. E eles operariam muito nesse ambiente mental que a gente falou, usando persuasão, engano sutil, manipulação psicológica. E aí vem o ponto crucial. Qual? Eles não seriam necessariamente avançados espiritualmente ou guiados pelo conhecimento. Peraí. Mesmo com toda a tecnologia para viajar pelo espaço? Pois é. Essa é uma das ideias mais inesperadas das fontes. A tecnologia avançada deles não significa sabedoria espiritual. Eles podem saber muito sobre o universo físico, mas não necessariamente ter essa bússola interna. Que coisa! Na verdade, o desenvolvimento do conhecimento pela humanidade é que é apontado como a nossa maior força, nossa defesa principal e a chave para a nossa liberdade, para a nossa soberania nesse cenário maior de um universo cheio de vida. Então a tecnologia sozinha não basta. Nem para eles, nem para nós. Não bastaria segundo essa visão. A chave seria o desenvolvimento interno. Então, a perspectiva não é ficar esperando ajuda de fora, mas sim a gente cultivar essa força interior, o conhecimento, como nossa ferramenta principal para lidar com tudo isso, com essa realidade maior, mais complexa. Exatamente. A ênfase é toda no desenvolvimento interno da humanidade. É isso que seria a chave para navegar o futuro. Tanto os desafios aqui da Terra, quanto essa emergência nossa na comunidade de vida inteligente do universo. Entendi. Considerando tudo isso, então, a definição, a origem divina, a relação com as religiões, com outros caminhos, o desafio do ambiente mental, a questão da vida fora da Terra, como que as fontes posicionam o conhecimento no fim das contas? É algo superior? Mais avançado que o resto? Olha, acho que a palavra não seria bem superior, no sentido de rebaixar outras coisas, sabe? Mas sim, fundamental. Fundamental. O conhecimento é descrito como a base da nossa natureza espiritual. Não é só um caminho entre outros. É a própria inteligência espiritual essencial que veio do Criador. É visto como o poder central, o indispensável. O motor principal, talvez? Pode ser, seria essa força interior que a gente precisa para encontrar nosso propósito de verdade, para alcançar sabedoria genuína, para discernir o que é real no meio de tanta informação e influência. E para lidar com os desafios de hoje, né? Que não são poucos. Exatamente. Para navegar os desafios gigantescos que o mundo enfrenta, inclusive essa interação com o universo de vida inteligente. Então, assim, embora as tradições religiosas, os caminhos espirituais possam ter muita sabedoria, muito valor, Sim, claro. o acesso direto e o segmento consciente do conhecimento que está dentro da gente, isso é apresentado como o passo mais crucial, o mais fundamental para o nosso desenvolvimento, individual e como espécie neste momento da história. É como se fosse a ponte para uma nova compreensão da vida, para o futuro mesmo. Uau! É realmente muita coisa para absorver. Uma perspectiva bem profunda. O que mais me marcou foi essa ideia de ter uma inteligência mais sábia, quase um guia espiritual pessoal, dentro da gente, só esperando ser reconhecida, ouvida. É isso. Algo que vai além do nosso raciocínio do dia a dia, das crenças que a gente aprendeu. Precisamente. Uma capacidade de saber que já vem com a gente, ligada direto na fonte da vida. E que se torna essencial, né? Não só para a gente se conhecer melhor, mas para conseguir navegar com discernimento, com propósito, toda essa complexidade do mundo e do universo em volta.
E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se esse conhecimento é tão vital assim, e se ele já está aqui dentro, como é que a gente começa a distinguir ele? Como aprender a escutar essa voz, essa sensação, no meio de tanto barulho fora e dentro da nossa própria cabeça também. É o grande desafio. Talvez a verdadeira busca pelo conhecimento, aquela do meme, comece justamente aí, né? Nesse desafio de achar o silêncio para poder ouvir.